Boa noite. Hoje eu vou, nesse meu quarto vídeo aqui do Capivara Sincero, vou mostrar para vocês um golpinho de abertura. Na verdade, um lance sujo, né? Não, mas não só isso, né? Então vamos lá. Primeiro me desculpe esse tabuleiro meio poluído aqui, esse negócio reconectando aqui, porque eu desliguei a internet que estava meio travando o meu vídeo. Então estou gravando sem internet, mas depois eu ligo. Então aqui 4 E5, cavalo F3, cavalo C6, a abertura italiana, que se caracteriza com o bispo C4. E que voltou a ser jogada de uns anos para cá, depois de ter sido abandonada. Porque isso era muito jogado na época do xadrez romântico, né? Com sacrifício de peões, gambitos, tal, ataques fortes. Só que o pessoal foi refutando, né? E chegaram à conclusão que as negras podiam igualar sem grandes dificuldades se o branco jogasse algumas linhas da italiana ou da geocupiana. Mesmo assim, acho que ainda o pessoal joga, por exemplo, o ataque Fegatella ainda é jogável, jogado mais pouco, né? Mas aqui nessa posição, contra bispo C5 e C3 e cavalo F6, antigamente o pessoal jogava D4. E por esse motivo que eu falei, né, por ter sido refutado, porque as negras aqui nessa posição conseguiam igualar sem grandes dificuldades, o branco passou a jogar D3. Inclusive na prática magistral, né, tem grandes mestres, não sei nem se Carlsen já jogou isso e tal, mas todos os melhores jogadores do mundo atualmente que jogam, né, já jogaram essa posição, ou de brancas ou de negras. Aqui, a ideia do D3 é o branco, acho que ele roca, e depois ele faz umas manobrinhas assim, com o cavalo pro D2, pro F1 e pro G3, alguma coisa assim, que por inversão vai dando uma Rui Lopes, que é um jogo mais de estratégico, mais de manobras e tal. Enquanto isso, o negro parece que joga esse, volta esse bispo para A7 para não entregar esse bispo que é importante, tem uma pressão boa nessa diagonal aqui, roca D6 ou D6 antes, eu não sei exatamente a sequência da jogada, mas o que é importante também é porque às vezes isso faz uma diferença. Então aqui nessa posição o pessoal joga D3 contra cavalo F6. E aí o golpinho que eu queria mostrar para vocês é se o negro nessa posição jogar D6. E aqui eu acho que esse lance aqui não é tão bom. No livrinho velho que eu tinha lá, que eu vi essas coisas aí, no vídeo há 40 anos, a sugestão era D4 contra D6, porque D6 não é muito bom. Se voltar o bispo não é boa ideia, né? Porque como peão, vou trocando tudo, ou vai sobrar o peão de F7 ou o peão de E5. Fora que você vai perder o roque e tal. Então aqui tem que comer. Eu corro um monte de peão aqui. Se bispo voltar, aqui eu acho que bispo B5 dá uma vantagem. Acho não, dá uma vantagem para as brancas aqui. Esse bispo está meio sem ação aqui, né? E tem umas pressões, umas ameaças e tal. Mas aqui o legal, aqui o golpinho que eu falei, é esse cheque aqui. Aqui pode cobrir e tal, mas o lance que eu acho legal nessa posição aqui é rei F1. Por quê? Se você estiver jogando online, né? Se jogar um rei F1 desse, o cara vai achar que foi um sleep mouse, ele vai achar que você achou que iria voltar o bispo, você já ia rocar em seguida. Aí o cara vem babando aqui, né? Bispo aqui, aí D5. Aí quando o cavalo sai, dá mais cheque e ganha peça. Então a ideia do rei F1 é ameaçar D5. O cavalo tem que sair, esse bispo está aqui, está meio sem função. A única função dele foi dar um cheque, mas ele não tem muitas voltas e levar um cheque aqui. Aqui o preto pode jogar, por exemplo, eu já cheguei a analisar essa posição aqui, rei F8, que não é grande coisa para esse aqui também, para evitar o cheque aqui depois de D5, né? Se jogar um lance, por exemplo, como o bispo D7, contra D5 não ter o cheque, por exemplo, dá uma B3, ameaça tomar o peão de F7 e ameaço esse. E aqui a posição está melhor para as brancas. Eu perdi o roque, mas também você vai perder o roque ou um peão e vai ter que resolver o problema dessa peça pendurada aqui, né?
Então aqui, nessa posição, a prática magistral aqui diz que... Vamos voltar aqui. Aqui acho que não dá para voltar pelo tabuleiro. Que aqui nessa posição, contra esse e esse, e cavalo F6, D3 é melhor. Então, tem gente que joga B4 depois D3, tá bom? E aqui, sendo que aqui também tem lances como D4 ou B4, que é o gambito Evans, ou Ivas, não sei. Inclusive o Kasparov jogou, que a ideia é você dar um peão para pegar o centro rapidamente, né? Mas esse lance aqui não é tão bom porque as pretas igualam sem dificuldade, ou eventualmente ficou até melhor, mas tem que conhecer a teoria. D4 também, as brigas igualam sem dificuldade. A partir do momento que conheço a refutação, né? Então aqui o que eu queria dizer também é o seguinte: se você joga contra peão rei E5, você tem que saber o que fazer nesse momento. Aqui nessa posição, por exemplo, o pessoal costuma dizer, eu acredito que tem dois lances possíveis que as negras não ficam inferiores, que é cavalo F6, que é a defesa russa, ou Petrov, ou cavalo C6. Outras coisas como Firidor, ou então Dama E7, que é brasileira, ou então gambitinhos assim, então, são ruins. Vocês podem eventualmente acertar um jogador forte, ou do seu nível, até um mestre, ou até um grande mestre e tal. Se o cara errar ou menosprezar. Uma vez eu ganhei de um grande mestre, o cara jogou esse aqui, ganhei a partida. O cara ficou meio bravo. Mas aí numa Copa Itaú, não, foi Continental. Bom, o cara ficou perdido e continuou jogando, tá? Depois saiu sem analisar. Mas assim, que o cara deu uma menosprezada, achou que ia ganhar de qualquer jeito, né? É uma coisa psicológica, mas não aconselho. O melhor é jogar os lances mais... E eu falando isso, né? Eu que jogo só tranqueira, né? Bom, enfim, mas assim, não faço o que eu faço. Ou faço, né? E aqui com as consequências. Então, aqui, o jogador que joga isso de negras, ele tem que saber o que fazer contra Fegatelo e tem que saber o que fazer nessa posição. Tem esse lance também que é interessante aqui. Porque uma vez eu joguei e perdi, né? Foi contra o Eldebs, que o Alekhine jogava contra Gil Piano Dama E7 para contra D4 voltar ao bispo. Mas assim, eu joguei, eu acho que dava para jogar, mas o Eldebs ele mostrou mais xadrez que eu, foi me apertando e eu acabei perdendo. Aliás, ele tem mais xadrez que eu, né? E aqui, mas é um lance possível da E7. Mas contra esse, quem joga isso de negras tem obrigação de saber o que jogar contra D3, que é o lance da moda, e contra D4 também. Senão não adianta nada. Uma vez eu joguei uns jogos regionais pela equipe de São Manuel. Aliás, eu jogo pela equipe de São Manuel, lembrança ao pessoal de lá, né? Pessoal bem legal, tô me devendo um churrasco. Vou cobrar quando passar a pandemia, ou até antes de passar, sei lá. Nessa posição aqui eu joguei D4 contra um garoto ali e tal, ele não conhecia e acabou perdendo. Para efeito ilustrativo, eu vou mostrar uma posição que eu mostrei para o Giovanni Vescovi, o grande mestre que parou de jogar, quando ele tinha uns 12 anos de idade. E ele achou super legal, assim, ele já era muito forte, né? Já tinha acertado um monte de cara forte, né? E aí ele gostou porque era uma posição muito dinâmica, cheia com sacrifício, tática. E garotos adoram esse tipo de posição. Aliás, quando vocês forem jogar contra garotos, vocês joguem em posições fechadas, finaizinhos, eles não gostam. Mesmo que joguem bem, eles vão jogar tristes. E aí vocês podem acertar eles. E contra pessoas mais velhas, assim, aquele velhinho carquético, assim e tal. Aquele jogador que já está meio fora de forma. Você joga em posições táticas, gambitos, o cara não tem mais saco de calcular, vai ficar insatisfeito, ou então vai se apurar e o cara já não é tão rápido.
Eu sei que é feio falar assim, né? Mas, assim, você vai manter o respeito durante a partida, não vai dar risadinha quando ele pendurar e tal. Mas, assim, vai usar as armas que tem. Você muitas vezes joga em função do adversário. Muitas vezes mesmo, né? Então, aí nessa posição eu joguei esse aqui. Aliás, sobre isso, falei do Giovanni que seguiu a área financeira, se deu muito bem. Então, se você tem um filho inteligente, ou conhece um garoto que tem muito jeito pro jogo, que tem boa memória, você até incentiva ele a jogar xadrez em algum momento para ele desenvolver algumas particularidades, aprender a perder, a ganhar, desenvolver o raciocínio lógico, mas assim, não incentiva ele a ser um profissional, não incentiva ele a ser um profissional de xadrez. Fala para ele estudar medicina, ser um engenheiro, advogado, até um lixeiro, qualquer coisa vai ser mais útil que ser um jogador de xadrez. E viva o capivara, sincero, mas é verdade. Xadrez é xadrez profissional aqui no Brasil, pelo menos, e mesmo fora do Brasil, não dá futuro para ninguém. O cara vai ter que ficar caçando aula, fazendo curso pela internet, fazendo live. E assim, muitos fazem bem, gostam, realmente. Tem uns que até estão se encontrando nesse caminho, mas assim, é meio sofrido. Xadrez é um negócio para você jogar eventualmente, um complemento, é uma ferramenta até indispensável em algum momento do aprendizado escolar, mas muito útil. Mas é assim, fica aí, é o que eu acho. Bom, continuando a partida, aqui bispo cheque, tem cavalo 3, tem bispo D2, que acaba até virando uma posição de um final de torres, empatado, vocês veem como tem muito lance para frente, né, de teoria. Mas aqui contra cavalo 3, cavalo toma peão, roque, tem cavalo toma cavalo, que é uma zona que não é tão bom, e tem esse lance aqui, que eu acho que é o melhor nessa posição, você que está rocado. E aqui, parece que a teoria atual diz que o melhor é peão toma peão, e aqui as brancas têm um peão a menos, mas tem parte de bispos, tem alguma possibilidade de ataque, linhas abertas tal, e tá, acho que está igual. Mas aqui, antigamente, quando eu estudei isso aqui há 40 anos, o pessoal jogava esse lance aqui, que não é tão bom. Contra esse lance aqui, outros dias eu joguei pela internet, o cara conhecia tudo, me ferrou, né? O cara fez bem a lição de casa, ele devia ser um jogador mais zero. Ele joga esse, aí torre 1, aí tem uma teoria ferrada e no fim as pretas ficam melhor. Então aqui, a posição que eu quero mostrar é se o cara contra esse jogar cavalo E5. E é uma posição muito bonita aqui, ó. A sequência toda, né? Então peão toma, cavalo toma, até as negras tomam uma peça a mais, vão tentar manter a peça a mais, né? Mesmo com o rei meio exposto, com a coluna, porque peça é peça e não tem peão a menos, né? Então dama ali, tá com os dois cavalos. Aqui parece que a teoria antiga, né? Não sei hoje, diz que o melhor é jogar esse e devolver a peça. E tá, as negras estão numa posição confortável. Talvez um pouco melhor, não sei. Mas vamos supor que ele tente manter a peça. Esse aqui, para contra a dama toma peão, jogar dama F6. Então vai trocar as damas no final com peça a mais. Maravilha, né? Toma mesmo. Toma. Torre cheque. Aqui ainda é melhor para as negras jogar cavalo aqui, mesmo levando o cavalo G5 e F3, devolver. Por quê? Se elas tentarem manter a peça, é perigoso, ó. Bispo cheque. E lá. Olha que bonitinho aqui, torre 5. Ameaçou torre G5 mate, ó. Sem damas, né? Aqui tem duas possibilidades. Uma é essa aqui que parece mais natural, que defende o mate e vai expulsar a torre. Só que esse lance tem esse, que é um problema. É fatal, eu diria, né? Porque contra, comecei a tomar o cavalo aqui e jogar a torre 8 mate na sequência. Por exemplo, aqui, mas aí tem cavalo toma cavalo. Se cavalo toma, torre 8 mate ali. E se toma aqui, cavalo toma cavalo mate. Por esse motivo, quando está nessa posição aqui,
cavalo tá aqui. Tem uma torre aqui. Aqui, aliás, um cavalo aqui, um cavalo aqui. Quando ameaça mate aqui, joga esse cavalo para defender o mate. Agora, se cavalo lá tem garfo, né? Já não tem aquelas sequências todas, né? Bom, então aqui o fim na torre 1 ameaçou torre, toma cavalo, e quando o cavalo toma cavalo, torre mate. Vamos por jogar esse aqui, e talvez F5, mas esse aqui porque vai dar sequência, vai dar na sequência que eu vou mostrar. Que aliás, essa sequência aqui eu vou mostrar é sugestão do Elis Cases, né? No livro dele Jogo de Posição. Elis Cases foi um jogador que morou na Argentina há muitos anos, ele não era argentino, ele era de um país desses aí, do leste europeu, sei lá. Um jogador muito forte, que inclusive parece que empatou com o Alekhine Pensado, né? Esse livro que era do meu pai, ele nunca soube, eu emprestei, não me devolveram, quer dizer, eu não pedi de volta, né? Mas nunca mais, né? Então aqui torre 7, e vamos supor, defende o cavalo aqui. E aqui, olha que legal, torre cheque. Rei sai. Aqui tem descobertos, né? Mas aqui eu libero a torre, depois o meu bispo vai ficar atacado. Se eu comer ali, eu libero o bispo. Então aqui as brancas jogam ali. Deixa o descoberto na manga. Aí o rei não sai, a torre tá, o rei vier para lá, perde o cavalo, a torre está presa. Vamos, o negro vai tentar sair aqui com as peças. Aí cutuca o cavalo. Toma, não retoma. Joga esse lance que é o fino aqui. Torre 7. E aqui parece que os negros vão tentar começar a liberar as peças. Joga esse lance aqui. Mas aqui está perdido. Vai levar o mate. Com um monte de coisa a mais. Porque joga esse lance, que é cheque de torre e cheque de bispo. Tem que vir para lá, para cá, né? Torre 8 cheque. Na cara da torre. Torre toma torre e torre mate. 3 peças a menos. Uma torre e 2 cavalos a menos. Num meio jogo, indo para um final sem damas, né? E dando mate é bem bonitinho. Então, por esse motivo, por essa variante e tantas outras que existem nessa abertura, eu sugiro que quem joga isso de negras, que é E4, que é E5 contra E4, dê uma olhada na teoria. E não só na teoria da Geocopiano, na teoria de outras aberturas que estão na moda, aquelas coisas que estão na modinha, né, que todo mundo joga, mas não conhece o que era jogado antes, ou não conhece o que fazer contra lances que são considerados inferiores, mas e aí? Está lá no livro que é inferior, está ali na variante, está lá o cara falando na live que é inferior, e daí? Como é que aproveita isso? Então é interessante estudar essas posições abertas, cheias de possibilidades táticas, porque essas possibilidades, por mais dinâmico e por mais ilimitado que o jogo de xadrez seja, a quantidade de posições e aberturas e novidades teóricas que têm surgido mesmo após centenas de anos com o computador, tá? Há posições-chave posições temáticas, posições táticas que acabam se repetindo mesmo em aberturas totalmente distintas. Então, voltando, fica aqui a minha sugestão nesta posição da Geocopiano contra D6, jogar D4. E se o cara vier babando para dar um cheque aqui, você joga Rei F1. Se for uma partida online, o cara vai achar que você fez um sleep mouse. Se você estiver jogando lá no clube de xadrez e o cara der cheque, quando você jogar esse lance aqui, você pega no rei assim, dá uma tremidinha assim, falei, putz, põe a mão na cabeça assim, e joga Rei F1 assim, faz um teatro, né? Aí o cara vai babando, jogar qualquer coisa, cavalo F6, bispo aqui, você joga D5, aí você dá o cheque. Tipo, você se surpreende assim, nossa. Tipo assim, o cara joga cavalo F6, aí você ainda fica assim, você joga esse. Aí o cara tira o cavalo, assim, aí você dá o cheque assim, sabe? Se você se surpreendeu, nossa, sobrou um cheque, que legal.
Depois faz uma cara de triste, assim, senão o cara pode ficar nervoso. Faz parte, né? Esse teatro, né? Assim, com todo respeito, né? E é divertido. Já aconteceu em partida pensada, já me contaram, de dois grandes mestres jogando. Aí o cara faz um lance ruim, faz assim, né? Uma vez, eu acho que foi. Eu não sei onde foi, quem foi, mas foi Fischer e tal. Fischer é fortíssimo, né? Mas Fischer era um garoto em ascensão, que logo ia virar campeão do mundo, jogando contra tal, um jogador. O tal era mais velho que Fischer, né? E o tal já mais experiente. E me parece que a história é essa: o tal jogando contra o Fischer, e numa determinada posição, o tal fez um lance que. Ou melhor, o Fischer fez um sacrifício, fez um lance lá que parece que ganhava, né? Aí o tal olhou, viu que perdia, né? E começou a dar risada. Tipo, deu uma risada, assim, levantou da mesa. E o Fischer ficou ali. Não, o Fischer não chegou a fazer o lance. Acho que o tal viu que o Fischer tinha um sacrifício. O Fischer fez menção de fazer. Eu não sei, essa história foi mais ou menos uma coisa assim. Ou fez, ou ia fazer. E o tal deu uma risada na cara dele, assim, tipo, sabe? E saiu da mesa. E o Fischer ficou abalado com aquilo e não jogou o lance. E não sei se empatou, se perdeu. Então, você vê, o psicológico, como eu costumo dizer, respeitosamente, assim, sutilmente, ainda assim costuma ter influência, inclusive entre jogadores fortes. Aliás, uma coisa que me ajudou em algumas ocasiões e que me ajuda é o seguinte: eu não faço de propósito, mas eu acabo, digamos, usando isso a meu favor. Se eu estiver jogando uma partida pensada, por exemplo, independente do jogador, e de repente eu começar a ficar muito mal, perdido, esmagado, né? Eu relaxo, eu fico calmo. Eu fico nervoso quando eu estou ganho na posição, né? Aí eu relaxo, eu fico extremamente calmo. E aí o adversário olha para mim, eu sendo esmagado ali, eu olho assim a posição com certo desprezo, né? Faço lance, saio, vou passar pelo salão, pensando assim, né? Puta, tô ferrado, né? Mas assim, o cara olha para você, e o cara tá bem melhor, ou ganhou uma peça, e você tá ali assim, tranquilo, com o olhar sereno, e o cara começa a ficar preocupado: não, mas esse cara não se abala, ele não vai ficar nervoso, será que ele tá vendo alguma coisa que eu não tô? Então, aí sabendo que eu naturalmente fico calmo quando eu tô perdido, eu uso isso a meu favor. E cada um tem uma característica, e também tem um calcanhar de Aquiles, né? Que o cara percebe quando você está mal, quando você está bem. Então, a gente tem que aprender a administrar como um bom capivara, um capivara mais experiente. Quando a gente começa a perceber que faltam atributos enxadrísticos, a gente tem que usar atributos extra-tabuleiro. Ou extra-tabuleiro, mais ou menos, né? Ou você joga mais rápido, ou você complica a posição, ou você faz cara de paisagem quando estiver perdido. Então, esse tipo de coisa. Bom, então é isso aí. Fica a minha sugestão. Se não servir para o jogo, efetivamente fica como curiosidade, né? Então é isso. Um bom final de semana. Espero que tenha sido divertido o vídeo. Valeu.